Antes, Lu, eu queria só Diga. arredondar a questão do Flamengo. Fechou, bateu o martelo do Wesley indo para Roma. Ah, boa. O martelo está batido. O que estava acontecendo? O Flamengo tinha colocado na condição da negociação que o jogador tinha um preço, a precificação do atleta, 30 milhões de euros, né? E a Roma tinha mandado uma condição em que o Flamengo falou, opa, peraí, precisa ajustar isso aqui. E aí ele voltou para a relação, foi para os relacionados no jogo contra o Red Bull, marcou gol e estava focado no Flamengo. Ah, tinha a possibilidade de melar o negócio? Sim, toda negociação ela tem essa possibilidade. E aí nos últimos dias, vamos colocar últimas horas, a coisa deu uma acelerada e o martelo foi batido. 25 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus. Então, completou ali o 30. E a Roma, que já tinha colocado vamos dizer assim, já tinha tentado o Richard Rios e tinha ficado no meio do caminho, por não ter chegado no número, naquele número, como é que fala? A gente fala do número mágico, de 30, com o Flamengo foi diferente. Estou até buscando aqui a mensagem que eu recebi para tentar dar uma ilustração aqui disso, né? Que apuração é tempo real, minha gente. A gente vai falando, vai chegando mensagem ali, entendeu? Vai pipocando ali o barulhinho do zap e vai assim, o número é 30 mesmo, assim, né? Que era o valor que o Flamengo tinha estabelecido como precificação para a saída do atleta. É isso aí mesmo, 25 mais 5, e aí a Roma acabou acertando com o jogador. E o Flamengo já teve a reposição, né? A reposição é o Emerson Royal. Emerson Royal vem por um valor muito menor e é um jogador jovem, né? Jogador de 26 anos ainda. A gente falou muito sobre a chegada dele. Então, esse martelo está batido. O Wesley deve se despedir aí dos colegas, né? Dos jogadores do Flamengo aí nas próximas horas aí. Até ia perguntar para o Ale Araújo se ele esteve por lá de manhã no Ninho do Urubu. Esse é o negócio, está fechado e esse cara aí que a gente está vendo na tela é o substituto. Ô, Júlio, você levantou a mãozinha e eu quero muito te ouvir. Você gosta dessa troca ou dessa reposição, dessa contratação que o Flamengo faz? Um jogador com passagem pela seleção brasileira como é o Emerson Royal, que foi muito bem no Betis, começou ali no Tottenham, depois nem tanto, teve uma lesão também. Mas para você é um jogador que ainda pode entregar muito e pensando nessa questão da idade, né? Ainda jovem, né? 26 anos, apesar de ser rodado, da gente ouvir falar dele há muito tempo, é um atleta ainda com uma idade baixa. Eu gosto. Antes de falar do Emerson, só arredondando o dado do Saul, porque eu estava pesquisando aqui, temporada 20 e 21 foi a última em que ele foi um titular do Atlético de Madrid. Aí ele é vendido para o Chelsea, joga muito pouco no Chelsea na temporada 21-22, e aí volta para o Atlético. E aí as 3 temporadas seguintes, 23, 24, 25, ele é um total reserva do Atlético. Ele joga 12 jogos como titular numa temporada, 17 na outra, 19 na outra. Então, não é um jogador de 45 jogos como titular por temporada. Então, vamos ver em que ritmo ele se apresenta no Flamengo, porque nas últimas 4 temporadas ele jogou pouco, perto do que ele jogava nos tempos em que ele era titular absoluto, os tempos de Felipe Luiz lá no Atlético de Madrid. Sobre o Emerson Royal, eu acho que é uma ótima troca, porque o Flamengo vende, e não estou falando ótimo no sentido, o Emerson Royal é muito melhor do que o Wesley. Não, o Wesley, ele tem potencial, ele já foi convocado para a seleção brasileira, ele já mostrou resiliência, ele deu volta por cima, ele era xingado pela torcida, e ele mostrou capacidade mental, e isso não é pouca coisa, isso é muito importante, de se recuperar, de provar o seu valor, de virar titular absoluto, de virar um jogador de 30 milhões de euros, com o dado que o André Hernan acabou de dar para a gente. Vai jogar na Roma, vai jogar num time top do seu país, não top europeu, mas top da Itália, né? Disputa título, mas e agora com a chegada do Gasperini, quer dizer, a Roma vai saber, talvez a Roma faça uma temporada extraordinária e o Wesley consiga se destacar, porque o técnico que chega na Roma é o técnico que fez muito bom trabalho na Atalanta na última década até, né? 8, 9 anos que o Gasperini fez um ótimo trabalho lá na Atalanta. A Roma pode ser um time sensação da temporada e o Wesley vai estar inserido nisso. Mas o Emerson Royal
é um jogador que já jogou na Europa por bastante tempo, Betis, Tottenham, que você citou, um jogador que foi convocado por mais de um técnico para a seleção brasileira, então não é uma invenção de um, não é filho de alguém, não, é um jogador que, diante da crise da lateral brasileira, da lateral direita brasileira, foi um jogador que teve destaque e que foi alçado a jogador de seleção. E o Flamengo pagou muito menos por ele do que ele vendeu o Wesley. Então, ele está trocando um jogador que talvez no futuro seja melhor do que o outro, mas que por enquanto ainda é mais interrogação do que o outro, né? Então, o Emerson Royal é um jogador que traz segurança para a posição, é um jogador que traz firmeza ali, dá para confiar. Jogador de Europa, jogador de seleção brasileira, por muito menos do que o Flamengo vendeu o Wesley. Eu acho que foi uma ótima troca feita pela diretoria do Flamengo. E o Emerson Royal estava todo soltinho ontem no Instagram, né? Respondeu, inclusive, a postagem do UOL. Aí eu mandei um direct para ele, bem-vindo ao Mengão, brincando, né? Aí ele respondeu com um monte de coração. Tá animado. Ele é uma figura, animado. cara, ele é muito figura, o Emerson Royal. É bom. Você lembra desses valores, Hernan? Porque a gente está falando aqui de uma saída de 25, 30 do Wesley. Sim. E o Royal foi... 9? 9? Então, dá uma diferença, 9 né, de 9 de euros. Olha só, gente, mais de 20 milhões de euros, né, nessa troca, então financeiramente muito positivo. É que o Wesley... O Wesley é um jogador de seleção, da atual seleção, é um jogador de 21, 22 anos, se eu não me engano. E o Emerson Royal é um jogador de 26, que já teve a sua passagem pela Premier League, estava no Milan, não teve sequência no Milan e agora tenta uma retomada. Então, assim, você vê que o valor de mercado ele oscila bastante. Eu achei ótimo o movimento do Emerson Royal. Eu acho que aqui no Flamengo, jogando no futebol brasileiro, ele vai ter muito mais vitrine e muito mais possibilidades. Até porque não voltar ao mercado europeu, né? Se ele faz 1 ou 2 temporadas boas, volta para a seleção brasileira, esse mercado já conhece ele e absorve. Não acredito que seja um mercado Premier League, alta prateleira, como ele estava antes, Tottenham. Como foi no caso do Arias, que foi uma exceção, né, de aos 27 anos ir para a Premier League, mas no mercado secundário pode acontecer. Então, é que o Wolverhampton, por mais que ele esteja jogando bem com o Vitor Pereira, ele segue uma segunda linha de Premier League, né? É a mesma coisa do Nottingham Forest. Os brasileiros que vão para lá, eles vão para lá e, tipo, se destacam e vão para um clube maior. Como, por exemplo, Murilo, que foi considerado um dos melhores zagueiros da Premier League. Fala-se dele em Real Madrid, Barcelona, em mercados maiores, né? Então, eu vejo o Emerson Royal pode voltar à Europa jogando no Flamengo e, quem sabe, numa seleção brasileira. E quer, claro, muito voltar à seleção brasileira. Pode ser até uma disputa interessante com o Wesley, né? Um tá saindo, outro tá chegando e os dois querendo uma vaga aí na seleção. Agora o Wesley tem figurado nas últimas convocações.